Come l'aurora, vedrai le tenebre in luce. Boa tarde. Eu queria saudar afetuosamente cada um, e particularmente a Sandra Ribeiro, que já nos abriu este tema, nos colocou dentro do pensamento do carisma da unidade para a educação, que é o tema desta tarde. Antes de tudo, eu quero agradecer à comissão organizadora do Congresso pela oportunidade que me deu de partilhar com todos esta reflexão sobre o Pacto Global pela Educação proposto pelo Papa Francisco em 12 de setembro de 2019. Gostaria de dividir esta minha fala em 3 momentos, começando por um retorno à situação em que se iniciou o pontificado de Francisco e o sentido que aquela situação deu às ações do novo Papa. Isto é importante para o pacto sobre o qual vamos tratar. Em segundo, propõe uma reflexão sobre a própria proposta do Pacto Global e o seu significado no contexto da realidade hoje em todo o mundo, baseada principalmente no instrumento de trabalho elaborado pela Congregação para a Educação Católica, a quem foi confiada a sua articulação. Por fim, de maneira sucinta, gostaria de sugerir uma forma de encaminhamento que poderia nos ajudar, como igreja local e como movimento eclesial, a participarmos efetivamente desse grande serviço. Primeiro, o pontificado. Francisco foi feito Papa num momento crucial para a vida da igreja, quando Bento XVI renunciava, sinalizando a necessidade de um Papa com a perspectiva mais longa de tempo diante das dificuldades que então sufocavam a igreja. Como de costume, antes do conclave que elegeria o novo Papa, todos os cardeais, inclusive os não eleitores, se reuniram nas chamadas congregações para refletirem sobre a situação da igreja naquele momento, discutindo exaustivamente os caminhos que poderiam ser tomados. A circunstância muito nova de um conclave decorrente da renúncia do Papa dava àquelas congregações realizadas durante alguns dias um sentido muito importante, pela oportunidade única que tinham os cardeais de refletirem juntos sobre os graves problemas que então afligiam a igreja e a própria humanidade. Esses problemas tinham os aspectos e significados mais variados, indo das questões morais, às de comunicação, de economia e finanças, de estruturas de funcionamento da cúria romana, de observância dos preceitos institucionais e de tantos outros. Tudo confluindo na questão maior, que era a capacidade de diálogo da igreja com o mundo e a manutenção de sua credibilidade nesse processo, elementos essenciais neste tempo para o cumprimento da missão. Daquelas congregações, saíram os cardeais eleitores para o conclave com a certeza de que entre eles seria escolhido o novo Papa e de que esse eleito, ao aceitar a escolha, estaria se tornando o delegado dos cardeais para propor à igreja um novo rumo para o enfrentamento daquela situação incômoda. O novo pontificado seria a realização daquela delegação implícita nascida nas congregações. Penso que não podemos compreender o pontificado de Francisco, seus documentos e suas ações, sem tomar como referência aquele momento que antecedeu o conclave. Na busca de respostas à situação recebida, Francisco logo compreendeu que a raiz dos problemas não estava apenas na cúria romana
e nas variadas estruturas da igreja em todo o mundo, mas principalmente na fragilização da fidelidade de todos ao Evangelho. Nesse todos, a compreensão de Francisco não excluía nem ele mesmo e alcançava cada um de nós. Aqui, nessa fragilidade da fé e do compromisso cristão, estava o ponto de partida para o enfrentamento de todas as situações. A igreja como um todo deveria ser chamada a um reencontro com o Evangelho. De forma lúcida, incisiva e amorosa, Francisco vem chamando toda a igreja para esse reencontro. E, partindo do Evangelho, convidando todos os homens para a construção da fraternidade universal. Num diálogo vivo com as demais denominações cristãs, as expressões religiosas não cristãs, as pessoas sem referência religiosa, os governos e as organizações da sociedade. Nesse chamado, escreveu 5 exortações apostólicas, começando por aquela que foi como um programa de pontificado, a Evangelii Gaudium, sobre o anúncio do Evangelho no mundo, depois a Lumen Fidei, a Laudato Si e a Fratelli Tutti. Esses 4 documentos, assim como a proposta do Pacto Global pela Educação, da qual falaremos mais detidamente, constituem uma unidade da qual fazem parte todas as ações deste Papa, num testemunho de coerência e firmeza na compreensão de seu papel na vida da Igreja e na fidelidade ao sentimento expressado pelos cardeais nas congregações que antecederam sua escolha. Com esse retorno à situação vivida pela Igreja e pela humanidade no início de 2013, quando se iniciou esse pontificado, poderíamos agora enfocar especificamente o Pacto Global pela Educação, proposto pelo Papa em setembro de 2019 e reproposto formalmente em outubro de 2020, num atraso decorrente das alterações da agenda da Cúria Romana em virtude da crise do coronavírus. Esse pacto, penso que é importante repetir essa afirmação, não é uma proposta avulsa. Ele é um dos elementos constitutivos desta unidade de ações, propostas e documentos que formam a resposta do pontificado de Francisco às perplexidades apontadas pelos cardeais nas congregações de 2013. Ele não pode ser estudado e implementado sem que o relacionemos com a Laudato Si, a Fratelli Tutti, a Evangelii Gaudium, a Economia de Francisco, assim como com os demais documentos e a própria atitude pessoal do Papa Francisco. O pacto propõe um empenho de todos na reconstrução dos tecidos da unidade e do encontro, de forma que o pensamento do homem hoje dê um salto adiante e mude radicalmente a sua lógica habitual, rumo à construção de um novo humanismo. Nós todos sabemos como é difícil o pensamento que está hoje se impondo no mundo. E ele diz, rumo a um novo humanismo, o da educação para um novo pensamento capaz de unir diversidade e unidade, igualdade e liberdade, identidade e alteridade. Ele não é destinado, isso é muito importante, ele não é destinado especificamente aos agentes do mundo da educação, também a eles. O Papa Francisco, em sua mensagem
ao encontro Pacto Global pela Educação, Juntos para Olhar Além, em 15 de outubro passado, onde foi relançado o pacto, se dirigiu às famílias, às comunidades, às escolas, às universidades, às instituições, às religiões, aos governantes e à humanidade inteira. E pedindo de maneira particular aos homens e mulheres da cultura, da ciência e do desporto, aos artistas, aos operadores dos meios de comunicação social, para que adiram também eles a este pacto. E com o seu testemunho e trabalho, façam-se promotores dos valores do desvelo, paz, justiça, bondade, beleza, acolhimento do outro e fraternidade. Aqui, permitam-me um parênteses para lembrar que quando o Papa faz um convite assim a essas pessoas, cabe a nós, como igreja local, como paróquia, como movimento eclesial e individualmente como católicos, levar esse convite aos destinatários. Que ele nomeou. Sem a nossa participação efetiva, poderemos estar fazendo das palavras do Papa um discurso ao vento. Fecho parênteses. Assim, compreendendo que a proposta do pacto se funda na compreensão de que nunca como agora é urgente uma mudança de rumo que faça prevalecer a unidade sobre o conflito, de que a educação não é uma atribuição exclusiva da escola ou da universidade, mas é uma garantia principalmente, mas é garantida principalmente respeitando e reforçando o direito prioritário da família a educar e o direito das igrejas e das agregações sociais a amparar as famílias e colaborar com essas na educação dos filhos. Podemos seguir destacando outros pontos importantes da proposta, mesmo se de forma limitada, pois, pelo tempo de que dispomos. Um aspecto importante da proposta do pacto é que ela não diferencia seus sujeitos de seus possíveis beneficiários. Em verdade, todos somos chamados a sermos sujeitos. E para que seja assim, tem-se que partir da categoria cultural, que é fundamento e guia do pontificado de Francisco, a fraternidade. Esse é o ponto de partida. O conceito de fraternidade e a urgência de sua busca estão presentes em todos os atos de Francisco, desde a sua primeira homilia como Papa. Para ele, a fraternidade não expressa, em primeiro lugar, um dever moral, mas a identidade objetiva do gênero humano e de toda a criação. Para o pacto, em sua proposta, a fraternidade é o ponto de chegada de cada processo educativo. O instrumento de trabalho proposto pela Congregação para a Educação Católica contém um esforço de contextualização da proposta no mundo atual, realçando a urgência da solidariedade intergeracional, que tem faltado tanto nestes tempos marcados pelo rápido difundir-se de uma cultura obsessivamente centrada na soberania do homem, quer como espécie, quer como indivíduo, em relação à realidade. Esse culto do eu, chamado mesmo de egolatria, gera as fraturas que dificultam a ação educativa em todos os níveis. Nesse contexto, o instrumento fala da fratura entre as gerações, da fratura entre povos e culturas diferentes,
da fratura entre partes das populações ricas e partes das populações pobres, da fratura entre o masculino e o feminino, da fratura entre economia e ética, da fratura entre a humanidade e o planeta Terra. Aponta como uma dificuldade a ser enfrentada a complexidade trazida pelo desenvolvimento das tecnologias e o impacto que isto causa no âmbito pedagógico, onde a velocidade que hoje lhe impõe as ações humanas contrasta com a lentidão natural da evolução biológica. Este é um drama a ser refletido em todos os ambientes onde ocorre o processo educativo, a família, a escola, a igreja e as agregações sociais. Porque o equilíbrio entre seus inegáveis e indispensáveis aspectos positivos e os preocupantes aspectos negativos deve ser buscado incessantemente. A falta desse equilíbrio é percebida em todos os ambientes e relações, porque o mundo virtual, ao mesmo tempo em que nos aproxima de todos os ângulos da Terra, também contribui para a globalização da indiferença, que nos habitua ao sofrimento do outro, fechando-nos em nós mesmos. São muitos os aspectos dessa questão, mas, lamentavelmente, o tempo não nos permite tratar exaustivamente deles. No lançamento do pacto, o Papa manifesta sua preocupação com as crianças e os jovens, a quem a velocidade dos meios impede que se familiarizem com os próprios desejos e medos, provocando neles a desintegração psicológica e uma profunda pobreza de interioridade, uma crescente dificuldade a parar, a refletir, a escutar e a escutar-se. Nesse ponto, o instrumento de trabalho realça um problema que alcança particularmente os mais jovens, mas que hoje alcança mesmo as pessoas adultas e letradas. A questão da fragmentação da identidade ou da dificuldade de uma visão unitária de si. As pessoas se tornam agentes e vítimas da cultura do descartável, que fere tanto os idosos quanto crianças e adultos. Acentua-se nas pessoas e na sociedade a perda da memória, que é um bem indispensável à dignidade humana. O Pacto Global pela Educação coloca como uma importante ação a ser desenvolvida formar pessoas capazes de reconstruir os laços quebrados com a memória e com a esperança no futuro. Jovens que, conhecendo as próprias raízes e estando abertos ao novo que está por vir, saibam reconstruir uma identidade presente mais serena. Vemos que a proposta do pacto acentua o papel muito importante dos agentes do mundo da educação. Mas em todos nós, a urgente necessidade de despertar a inquietação pela realidade. Com um verbo que foi assumido pelos jovens do movimento dos focolares, o instrumento do trabalho afirma que ousar esta inquietação. É preciso que cada um de nós tenha a coragem, a ousadia de sentir essa inquietação com a realidade. Isto implica, quer dizer, o lado difícil dessa ousadia é porque implica correr o risco do encontro com o rosto do outro, com a sua presença física que interpela, com os seus sofrimentos e inquietações, com a sua alegria contagiosa, permanecendo lado a lado.
Como método para a implantação do pacto, o Papa, em seu lançamento, enfatiza a necessidade de serem estabelecidas aldeias de educação. Essas aldeias, uma experiência que já foi praticada em outubro no encontro virtual da economia de Francisco, seriam o lugar de articulação dos esforços para criar redes de relações humanas comprometidas com a efetivação do pacto. Para isto, diz o instrumento, o Papa acrescentou que tal tarefa não será possível sem a ativação, por parte de todos, de uma tríplice coragem. Em primeiro lugar, a coragem de colocar a pessoa no centro. Em segundo lugar, a coragem de investir as melhores energias com criatividade e responsabilidade. Em terceiro e último lugar, a coragem de formar as pessoas disponíveis para o serviço da comunidade. A esta altura, no capítulo denominado A Missão do Instrumento de Trabalho, podemos perceber o vigor que o Papa espera de todos, particularmente da Igreja, na efetivação dessa proposta a partir da urgência que se faz necessária de uma retomada do processo educativo por todos, desde a família, a Igreja, o Estado, as agregações sociais e, de forma especial, os agentes do mundo da educação. Por isso, é preciso assinar um pacto para dar uma alma aos processos educativos formais e informais, que não podem ignorar o fato de que tudo no mundo está intimamente conexo e é necessário encontrar, segundo uma sã antropologia, outros modos de compreender a economia, a política, o crescimento e o progresso. Num percurso de ecologia integral, coloca-se no centro do valor próprio, num percurso de, eu repetindo, num percurso de ecologia integral, coloca-se o valor, no centro, o valor próprio de cada criatura, em relação com as pessoas e com a realidade que a rodeia. E propõe-se um estilo de vida que rejeite a cultura do descartável. Essa é a primeira coragem de que fala Francisco, a coragem de colocar no centro o valor próprio de cada criatura. A segunda coragem, por ele apontada, desafia as comunidades eclesial, social, associativa, como sempre, a buscarem forças para dar à educação as melhores energias. As famílias, as igrejas, as agregações sociais devem ter a coragem de enfrentar com verdadeira e radical inversão de rota que tanto as faça compreender este aspecto fundante de seu papel na sociedade, como as fortaleça no enfrentamento do Estado para que cumpra o seu dever. O terceiro ato de coragem é aquele de formar pessoas disponíveis para se colocarem a serviço da comunidade. De fato, nenhum educador alcança plena ação educativa se não se comprometer a formar e a plasmar naqueles que são confiados aos seus cuidados uma plena e real disponibilidade ao serviço dos outros, de todos os outros, de toda a comunidade humana, a partir daquelas que mais apresentam uma situação de fadiga e de desafio. Meus amigos, aqui concluo a reflexão que me foi proposta, buscando realçar os elementos mais importantes do instrumento de trabalho do Pacto. Um guia de reflexão, o instrumento de trabalho, é um guia de reflexão e um comovente convite
a ação de todos nós em favor de uma educação que nos liberte dos emaranhados que nos envolvem e que dificultam a construção de uma sociedade onde sejamos mais irmãos. Aí, eu queria antes abrir um outro parênteses para dizer que, se você no Google procura Pacto Global pela Educação, encontra todas as indicações. Voltando. A Igreja no Brasil tem tomado algumas iniciativas para a efetivação do pacto em nosso país. Com a colaboração da ANEC, da CRB, do MEB, de algumas universidades católicas. Isto é importante e é um bom começo, embora me pareça ainda restrito ao mundo da educação. As dioceses, as paróquias, os organismos e as famílias católicas ainda não despertaram para a amplitude dessa proposta. É importante que internamente toda a igreja perceba essa amplitude e se empenhe nela. Penso que a contribuição nossa, do movimento dos focolares, como seguidor de Chiara, iluminado pelo carisma da unidade, é ajudar a igreja e a sociedade a perceberem e assumirem a proposta do pacto em todo o seu significado. Aqui estamos num congresso do movimento sacerdotal, movimento paroquial, com participação de agentes de pastoral com os mais diversos empenhos. A forma de encaminhamento que eu sugiro é que nós, em nosso ambiente, procuremos descobrir como fazer presente ali onde nós estamos este pacto. Nas paróquias, por exemplo, também nas dioceses, os paroquianos sentir-se-iam todos missionários e construtores da fraternidade universal se ali fossem criadas as chamadas aldeias de educação. E nelas todos pudessem refletir sobre o contexto que inspirou esse pacto e a incidência que ele pode ter na vida das famílias e da sociedade. Essa sugestão não se restringe às paróquias, às dioceses, usando aquele verbo que está nos lábios e nos corações do GEM, dos Jovens por um Mundo Unido, do GENRE, podemos ousar e envolver todos os segmentos da obra nesse empenho. Seria um bem para a humanidade, seria um bem para o nosso país nesta hora que ele vive, para a nossa igreja e para a obra. E Chiara nos abençoaria. Ouvindo o Papa Francisco, é com isso que eu termino com esta manifestação de alegria. Ouvindo o Papa Francisco se referir àquelas 3 coragens, afirmando na primeira delas que num percurso de ecologia integral coloca-se no centro o valor próprio de cada criatura, é comovente ver a atualidade e a fidelidade de Chiara a seu carisma, quando afirmou, em tempos passados, numa sintonia plena com o Papa hoje, que, palavras dela, necessário se faz abrir um novo humanismo, onde realmente o homem está no centro. Este homem que é, antes de tudo, Cristo e Cristo nos homens. Louvemos a Deus por termos Chiara e por termos o Papa Francisco. Muito obrigado. Come l'aurora, vedrai le tenebre in luce.